Vamos lá para a próxima aula. Bom, pessoal, quero falar uma coisa para vocês aí que vocês precisam ficar alerta, certo? Quero que você entenda o seguinte: cada passo que você dá, se desenvolvendo a sua liderança, você se torna o principal alvo do diabo. A Bíblia diz assim: fere-se o pastor, espalha-se o rebanho. Então, se o diabo ele quer atrapalhar um projeto, ele quer destruir um grupo, o líder se torna um alvo. Então, se você for líder de um grupo, se for discipulador de líderes, se for pastor de uma comunidade, de um grupo de pessoas, você é o alvo do diabo. Para poder parar esse projeto, ele vai tentar atingir você de todas as maneiras. E aí, assim, no decorrer das histórias bíblicas, também da nossa vivência, a gente vai descobrindo quais são as armas que o diabo usa exatamente para parar a liderança, fazer com que ela tropece e não chegue ao objetivo. Então eu vou passar para você quais são as armas que o diabo usa, né? Quais são os meios, né? Quais são as armadilhas, as situações que ele prepara para poder parar as pessoas. Eu vou te ressaltar três, essas são as principais, e você precisa estar atento a essas armadilhas para que você não caia nela. Isso é, você está caminhando numa estrada, você sabe que ali tem uma armadilha, ou que ali tem um buraco, que ali é perigoso, o que você vai fazer? Ter cuidado. Então, o meu papel hoje, nesse treinamento, é alertar você: cuidado, você vai encontrar frente aí uma série de situações que tem como finalidade de te atingir, de parar. Especificamente, existem três coisas três armas que o diabo usa contra a liderança, exatamente para poder fazer com que a liderança ela se torne ineficiente, ela pare e muitas vezes ela perca aquele grupo, perca aquele rebanho, né? A primeira arma, uma das armas principais do diabo é a rebelião. No caso, ele é rebelde desde o início, né? Então, o diabo fez uma rebelião contra Deus, trouxe a terça parte dos anjos. A Bíblia diz lá em Apocalipse, né, que ele foi precipitado e a terça parte das estrelas seguiu ele. Significa que uma das estratégias do diabo vai ser sempre criar uma rebelião. Então você tenha muito cuidado. A partir do momento que você se torna líder, a tendência do diabo é querer fazer com que você seja independente, é querer sugestionar você, que você não precisa mais de uma cobertura, você não precisa mais de um pastor, que você tem que fazer aquilo que você entende, já sabe, e automaticamente ele vai semeando isso no seu coração, e aí essa rebelião começa a se manifestar da seguinte forma. Primeiro começa com as insatisfações de quem está acima. Você começa a achar um monte de defeitos. E eu vou dizer uma coisa para você: todo líder tem defeito, todos eles têm defeitos. Não existe ninguém que não tenha defeitos, mas também todos os líderes têm qualidades. E aí é questão de onde você bota o foco. Se o teu pastor, você olhar para os defeitos dele, talvez você seja suscetível a se rebelar, se você já for um líder. Se você olhar para as qualidades dele, você vai ser fiel a ele até o final da vida. Por quê? Porque com certeza seu pastor tem defeitos e também tem qualidades. A questão é onde você vai botar a sua atenção. E o que o diabo vai fazer? Vai fazer com que você comece a achar no seu pastor ou quem está acima de você os defeitos. Aí você começa a ver mais os defeitos do que você vê as qualidades. E sabe o que acontece? Isso começa a encher o seu coração de sentimentos negativos e você começa a criar resistência a quem está acima de você. Você começa a achar que do seu jeito seria melhor, que ele não tem condições de cuidar ou supervisionar você porque ele comete erros. E aí o seguinte, ele comete verdade, você também. Então é importante que você entenda o seguinte: as pessoas elas vão te seguir mais pelo seu exemplo do que pelas suas palavras. Se você não se submete a ninguém, suas ovelhas também não vão se submeter a ninguém. Eu lembro um caso uma vez, estava conversando com um casal, e esse casal estava num restaurante, me convidaram para estar no restaurante, e naquele momento que eu estava com o casal ali, eu comecei a falar para eles: poxa, vocês são pessoas que têm um potencial extraordinário, porque vocês não formam um grupo, cuidam de um grupo de discípulos. Inclusive eles tinham, esse casal mesmo, eles tinham me passado muita informação relevante, coisas importantes que contribuíram muito no meu ministério. E naquele momento eles ficaram confrontados com aquilo e eles foram realmente desenvolver essa tarefa, né? Nós não nos vimos durante um tempo, acho que nos afastamos aí quase um ano, e um ano depois esse casal me procura e fomos conversar, e eles estavam frustrados. Por quê? Porque eles começaram exatamente a fazer um grupo, e esse grupo começou a crescer, 2, 3, 5, 20 pessoas, e chegou um momento que eles perceberam que esse grupo ele não conseguia praticar o que eles orientavam, não praticava. Eles diziam uma coisa, o grupo fazia outra, nenhum deles se submetiam, e eles me perguntaram: poxa, eu não entendo, começamos um grupo, foi uma coisa tão boa, conseguimos chegar até umas 20 pessoas, mas assim, na caminhada a gente se frustrou, porque eles não se submetiam, eles não nos ouviam, não se sujeitavam às nossas orientações. E eles ficaram sem entender, e eu falei assim: bom, eu vou lhe fazer uma pergunta.
certo? A quem vocês se sujeitavam? E naquele momento eles reconheceram que eles não se sujeitavam a ninguém. Então eu falei o seguinte: se você não se sujeita a ninguém, automaticamente você acaba dando o exemplo. Por que eles vão se sujeitar a vocês se vocês também não se sujeitam? E aí eles entenderam que o projeto deles não foi para frente porque eles não eram pessoas que se submetiam. Então você tem que ter muito cuidado, porque uma coisa que o diabo vai tentar colocar no seu coração é: você não precisa do seu líder, você pode fazer do seu jeito. Então cuidado, você pode se tornar uma pessoa insubmissa, e é a primeira evidência de uma rebelião. A segunda evidência da rebelião é a oposição. Você começa a colocar as pessoas contra a sua liderança, certo? Veja só, o seu líder comete erros e você tem todo o direito de procurar o seu líder e dizer para ele assim: olha, eu acho que isso está errado, eu acho que não é dessa maneira, eu aprendi a luz da Bíblia dessa forma, eu só estou fazendo desse jeito. E compete ao seu líder ser humilde para poder ou te esclarecer o ponto de vista dele ou pedir perdão, porque talvez ele possa ter errado realmente. A questão é que você pode falar para ele e não dele. Quando você deixa de falar para o seu líder aquilo que você está vendo de errado e você começa a falar para os seus liderados e você começa a questionar a sua liderança e expor ela para os seus liderados, isso significa que você está se tornando um rebelde. Você está se rebelando contra Deus, porque Deus não aceita em hipótese alguma a rebelião. A palavra de Deus diz que a rebelião é um pecado de feitiçaria. Sabe o que significa? Para quem se rebela aos olhos de Deus é como feiticeiro, que se envolve com feitiço. Então você tem que ter muito cuidado com isso, para que você não venha enveredar por esse caminho, porque essa é uma estratégia que o diabo ele vai ter contra a sua vida, exatamente para te travar, para te parar, porque a partir do momento que você se rebela, Deus não está mais ao seu lado. Então a gente vai ver vários exemplos na Bíblia, pessoas que se rebelaram e por causa disso eles sofreram. A palavra de Deus diz lá, sacerdotes que se rebelaram contra Moisés, quando chegaram perante Moisés lá, diz as Escrituras que eles chegaram para Moisés e disseram assim: por que vocês se elevam diante da congregação do Senhor? Coré da Birão, estava querendo lembrar o nome. Por que vocês se elevam diante da congregação do Senhor? Toda a congregação é santa. E eles começaram a ponderar com Moisés e Arão, que eram os responsáveis pela congregação. E a palavra de Deus diz que a ira de Deus se manifestou e eles foram condenados por Deus por aquilo que eles estavam fazendo, por estarem se rebelando. A Bíblia fala também de Urias. Urias ele entrou no templo, o incensário, e essa missão não era dele, os sacerdotes foram repreendê-lo. No momento que os sacerdotes eles prenderam o rei Urias, ele não ouviu e a Bíblia diz que a lepra lhe saiu a testa e ele ficou leproso. Por quê? Se rebelou contra a palavra dos sacerdotes. Você vai ver o próprio rei Saul, perdeu o reino porque Deus havia orientado através de Samuel a ter um direcionamento, uma coisa que eles tinham que fazer. Deus falou: você vai lá, enfrenta os amalequitas, destrói tudo, não deixa nada. No caminho, Saul mudou de ideia, decidiu não obedecer, não se submeter. Ele vai lá e se rebela contra a ordem de Samuel, e a Bíblia diz que Deus rejeitou ele por causa disso. Inclusive nesse texto que a Bíblia fala que a rebelião para Deus é como um pecado de feitiçaria e o porfiar como iniquidade e idolatria. Então significa que a rebelião para Deus é uma coisa muito séria. O diabo foi expulso do céu por causa disso. Então cuidado, que você pode ser lançado para fora da presença de Deus e daqui a pouco você não tem mais Deus ao seu lado ou na sua vida por causa da rebelião. Então, uma das coisas que faz o líder tropeçar, uma das armas do diabo contra a liderança é quando você se rebela contra quem está acima de você. Então, não faça isso, não deixe Satanás encher o seu coração. Se você tiver um problema com o seu líder, converse com ele, mas não fale dele, certo? Esse é um princípio que você tem que aprender, que vai refletir sobre os seus discípulos também. Você vai ensinar os seus discípulos. Quando os seus discípulos verem alguma coisa errada em você, é com você que eles têm que falar e não para os outros de você, ok? Então, aprenda isso. Segunda coisa que você tem que ter cuidado que o Satanás ele usa quando ele não consegue atuar na sua vida através da rebelião. A segunda armadilha dele é te contaminar, certo? Se ele não consegue fazer você se rebelar, ele vai tentar contaminar você, contaminar seu coração, contaminar sua mente, para que você, contaminado, você se torne uma pessoa ineficiente no mundo espiritual, você seja infrutífero no mundo espiritual. E quais são as armadilhas que o diabo usa para contaminar? Vou citar algumas e eu quero que você reflita sobre isso e isso te acompanhe, certo? Como alerta, cuidado com essa armadilha. Uma das coisas que acontece, que o diabo usa muito para poder contaminar a liderança, é a soberba. Às vezes, quando você assume uma responsabilidade de liderança, é normal as pessoas, elas muitas vezes tratarem você de uma forma diferenciada, tratar com mais respeito, querer te agradar, mas isso não faz de você melhor do que ninguém,
Então o líder, ele não é aquela pessoa que acha que é dono da razão. Quando você se acha dono da razão, você está sendo soberbo. Quando você quer se impor sobre as pessoas, você está sendo soberbo. Quando você quer que as pessoas te sirvam, né? Porque você é o líder, você está agindo de forma soberba. Então você não pode ser assim. Então o diabo vai tentar fazer com que você ache que você seja alguma coisa, e na realidade, amados, nós não somos nada. Nós somos pó e cinza, certo? Tudo é dele, por ele e para ele, todas as coisas. Então, que Deus apareça, como disse João Batista, não sou digno de desatados ao par dos seus pés, quando se faz referência a Jesus, né? Quando colocaram ali para João Batista quem ele era, e naquele momento ele começa a expressar, né? Quando os discípulos de João Batista começaram a seguir Jesus e foram lá, João Batista, teus discípulos estão seguindo ele, e João Batista disse, importa que ele cresça e eu diminua. É assim que a gente tem que agir. Você não tem que buscar reconhecimento, você não tem que buscar se autoafirmar. Deixa que Deus cuida disso por você. Então que Ele seja glorificado e você simplesmente deixa que Deus te honre em vez de você tentar se honrar. Segundo cuidado que você tem que ter com relação a assumir liderança, que o diabo vai tentar te contaminar na parte da sexualidade. Quando você se torna uma pessoa que está ali na frente para se comunicar, você fica em evidência. E automaticamente você vai desenvolvendo a habilidade de se comunicar, de falar, de pregar, de ensinar. E você começa a ter uma série de pessoas que vão te admirar por isso. A questão é que no meio desse grupo, né, de pessoas que te seguem, que te admiram, existem pessoas que são carentes. E o diabo sabe da fraqueza dela, da carência. Então, na maioria das vezes acontece assim, aquela pessoa olha para você e diz assim, puxa, eu queria que tanto meu marido fosse igual ao meu pastor, ou igual ao meu líder, ou então queria tanto que minha esposa fosse igual àquela líder ali que tem iniciativa, que faz, acontece. Isso aí é uma sementinha que vai fazendo com que a pessoa ela comece a admirar excessivamente, depois ela expõe para a pessoa aquela admiração, depois ela conta um sonho, ela chega e diz, olha, sonhei com você, mas não vou te contar o sonho, porque eu fico constrangido. E aí você fica curioso, diz, não fale, qual foi o sonho que você teve? Eu sonhei que a gente estava ficando. E aí começa ali esse tipo de conversa, e quando você vai ver, você está sendo envolvido num pecado sexual. Se você é casado, você se envolve no adultério, se você é solteiro, você às vezes se envolve na fornicação, exatamente por uma armadilha que o diabo preparou para você. Então, quais são os cuidados que você tem que ter? Quando você for conversar com uma pessoa do sexo oposto, faça isso de forma pública, evite você ficar sozinho com a pessoa. Quando a pessoa lhe procurar excessivamente, isso ela começa a te procurar todo dia, quer falar com você toda hora, todo momento, fique atento. Isso é demonstração de uma pessoa que é carente, ela vai querer buscar em você o que ela não encontra em outras pessoas. Em algum momento ela vai se revelar e dizer que sente alguma coisa por você, e aí você pode cair nessa armadilha e você cair nessa prática pecaminosa. Então, cuidado, tá bom? Você que está se tornando líder, está se preparando para isso, você vai ser uma pessoa pública e você não permita Satanás derrubar você através das questões sexuais. Terceiro cuidado que você tem que ter para você não se contaminar. O dinheiro. Veja só, o que nos move a fazer o trabalho do reino é o amor, e não o retorno financeiro. Então, algumas pessoas elas começam a mudar o foco. Por exemplo, você está cuidando de um grupo, e chega uma pessoa pobre, chega uma pessoa com high lucro. Quem que você atende? Bom, você deveria atender os dois igualmente, então sem preferência. Mas quando você começa a dar prioridade a quem tem, você não está cuidando das pessoas propriamente por causa delas, mas por aquilo que elas possuem, e automaticamente você está começando a se contaminar. Vai chegar um momento que você vai ter oportunidade de presidir, você vai lidar com dinheiro, e se você não tiver cuidado, o dinheiro vai desviar você, como fez com Judas. Então você fica atento, guarde o teu coração, não se deixe levar, não perca a motivação certa. A motivação certa do reino de Deus não é o que você vai ganhar financeiramente com aquilo, mas sim o que você vai ganhar na eternidade, o tesouro do céu. Então, o próximo passo. Outro cuidado que você tem que ter também é com relação à questão das mágoas. Veja só, todos nós seremos perseguidos, todos nós vamos ter, como Jesus teve, né, pessoas que vão nos abandonar, vão nos trair. Por exemplo, os discípulos de Jesus, Judas traiu, Pedro negou e Tomé duvidou dele. Então todos nós teremos sempre quem vai nos trair, quem vai duvidar da nossa unção, da nossa capacidade, e sempre vai ter aqueles que vão negar. Isso em algum momento eles vão até fingir que ele não nos conhece. Como já aconteceu com você ou com alguma outra liderança, já aconteceu comigo, você ajudar uma pessoa e depois ela finge que você não existe. Ela não precisa mais de você, ela não nem pelo menos diz muito obrigado. E se você não tiver cuidado, você vai encher o seu coração de mágoa. Se você encher o seu coração de mágoa, o diabo te trava. Normalmente você diz assim, caramba, eu faço pelas pessoas, mas as pessoas nunca reconhecem. Aí começa a vir aquele sentimento de assim, melhor não fazer mais.
sabe? As pessoas não são gratas, as pessoas não merecem, as pessoas não correspondem àquilo que a gente às vezes se dedica, o trabalho que a gente tem. Só que eu quero que você entenda o seguinte: tudo que você faz, a recompensa não vem das pessoas, vem de Deus. É Ele que te recompensa. Então, quando a recompensa vem dele, significa que você não tem que se preocupar se a pessoa vai ou não te reconhecer, se vai ou não te seguir, se vai ou não vai te dar um retorno do que você está fazendo por ela. O importante é que você faça, sabe que você está juntando tesouro nos céus. Então, guarde seu coração, entenda o seguinte: as pessoas que cometem erros, elas não nasceram problemáticas, elas ficaram. Possivelmente elas trazem um histórico do passado que contribui muito para que ela falhe com você, que ela erre com você. E o seu papel, você faz o seguinte: entrega ela na mão de Deus, e Deus que é juiz, Ele decide o que deve fazer. Se você tiver a oportunidade de resgatar essa pessoa, resgate. Se não tiver a oportunidade, ore por ela para que Deus Ele opere e Ele trabalhe em favor dessa vida. Inclusive, vou lhe dizer, se você sofrer alguma perseguição dessas pessoas, a Bíblia diz que nós aumentamos o nosso galardão. Ele diz lá: bem-aventurado quando vos perseguirem, injuriarem, grande é o vosso galardão. Então, quando vez que você sofre algum tipo de injustiça, você vai ser recompensado perante Deus por isso. Então, não se preocupe. Então, cuidado com relação a essa questão das mágoas. E, por fim, outra área que o diabo tenta contaminar é o mundo. O que o diabo ele começa a colocar na cabeça da pessoa? Um monte de coisa que não tem nada a ver. Não tem nada a ver fazer isso, não tem nada a ver aquilo, não tem nada a ver assado. E daqui a pouco as pessoas elas começam a se envolver com coisas que contaminam ela, certo? Às vezes você vai assistir um filme, um filme pornográfico, não tem nada a ver. Aí começa, não tem nada a ver. Daqui a pouco você começa a se envolver com situações que as pessoas mudando, elas têm o hábito de fazer, né? Têm o hábito de praticar, e você começa aquilo: isso aí não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Um belo dia você, sem perceber, Jesus não tem mais nada a ver na sua vida. Então, cuidado com o mundo. A Bíblia diz que nós somos santos. Santo significa separado. Então, aquilo que nos contamina, se afaste. Cuidado, evite, para que você não sofra. Então, o segundo cuidado que nós temos que ter é exatamente com a contaminação. A primeira, rebelião. Uma das armas que o diabo tenta usar contra um líder, certo? A segunda é a contaminação. Contaminou você, pronto. Você já está agora fora da linha de guerra. Você está despreparado, não tem mais condições de reagir, suas orações não têm mais efeito, e com certeza o diabo ele pode manipular, usar você, até para destruir mesmo aquilo que você vinha construindo. E terceira situação que o diabo atua também é a prevaricação. O que é prevaricar? A partir do momento que você assume uma responsabilidade, você tem um dever. Certo? A Bíblia diz aqui: muito mais confiou, muito mais será cobrado. Então, a partir do momento que você tem uma responsabilidade, você tem que entender que você meter uma mão no arado não pode olhar para trás. Porém, nesse processo, o que ocorre? Às vezes você começa a desempenhar aquele papel e às vezes por algum motivo você é impedido de fazer aquilo. E aí você não quer reconhecer que você não está mais apto para desenvolver essa responsabilidade. Você não tem condições mais de desenvolver essa responsabilidade. Você começa a pensar assim: o que as pessoas vão pensar se eu não estiver mais exercendo a liderança? O que as pessoas vão pensar de mim? Na realidade, você pensa dessa forma, mas você muitas vezes desperta a ira de Deus. Por quê? Porque você não faz o que tem que fazer, certo? E aí automaticamente as pessoas vão acabar sofrendo, porque você é confiado a você a vida de pessoas, e a partir do momento que é confiado, o teu pastor acredita que você vai visitar, que você vai atender, que você vai cuidar, que você vai se comprometer com essas pessoas você vai prestar conta. A Bíblia diz: sujeitai os vossos líderes, porque velam pela vossa alma e hão de prestar conta dela. Você vai prestar conta de cada discípulo que Deus botar no seu caminho. Agora, se você começar a deixar de cuidar, de supervisionar, acompanhar, tratar, você está prevaricando. Você não aceitou a responsabilidade, você não concordou com você não se colocou voluntário, alguém te obrigou a ser líder. Não, você se colocou voluntário, você aceitou. A partir do momento que você aceitou, você tem que se comprometer e não prevaricar, que é faltar com o dever. Não falte com o dever. A sua responsabilidade é muito grande. Na sua mão estão vidas. Entenda isso. Não são coisas que estão na sua mão, as coisas passam, certo? Você pode perder um carro hoje, você consegue outra manhã. Você pode perder um emprego hoje, você consegue outra manhã. Você pode perder dinheiro e ganhar outra manhã. Isso são coisas que são passageiras. Mas é só, o que está em jogo são as almas das pessoas. Você pode, muitas vezes, por não cuidar de uma alma, ele parar no inferno por um erro seu. E você acha que você não vai prestar conta disso? Então é muito importante que você tenha cuidado. Não prevarique. E o que o diabo vai tentar fazer? É tentar fazer com que você tropece nessa área. Ele vai começar a te seduzir e dizer assim: olha, você não trata não, porque você vai perder, o pastor vai te tirar, vai te afastar. Então você vai fazendo mal feito, indignando o coração de Deus, prevaricando, destruindo a vida das pessoas, porque elas não estão sendo cuidadas por você não está tendo zelo com elas, e assim você está atrapalhando toda a obra de Deus. Então, mais uma vez aqui, fico alerta. Quais são as áreas que o diabo tenta interferir na nossa vida? Ele tenta interferir na rebelião. Então nunca se rebele, certo? Não sejam rebeldes,
certo? Cuidado com aquilo que você fala sobre quem está acima de você, certo? Outra coisa, cuidado com a contaminação. Satanás vai tentar te seduzir ou com dinheiro, ou com sexo, ou com soberba, ou com o mundo, certo? Então você fique atento com relação àquilo que o diabo vai tentar na sua vida. E também, por fim, a prevaricação, quando você falta com o dever, não desempenha o seu papel. Então fique com alerta, no nome de Jesus, não deixe que essas armadilhas façam você parar no caminho, tá bom? Um abraço e Deus te abençoe.